Então, o bulbo do olho é composto por essas 3 camadas. Como é na retina que a mágica acontece, vamos dar uma aumentadinha aqui na retina. Então, essa camada aqui toda, essa aqui é a retina. Aqui, ó, você está vendo a coroide e aqui a esclera. Então, a esclera é a parte branca do olho, aqui a camada coroide e aqui a gente tem a retina. Retina representada amarelinha. A retina, se a gente aumentar de tamanho, você vai ver 2 estratos. O primeiro estrato é o estrato pigmentoso e o segundo estrato é o estrato neural. O estrato pigmentoso está aqui, representado castanho escuro. Aqui o estrato pigmentoso. E aqui o estrato neural. O estrato neural tem 3 camadas de células. Camada chamada de fotorreceptores, a camada composta por células bipolares, que além das células bipolares, as célulazinhas aqui. Bipolar não é porque ela fica triste e alegre do nada, não. Bipolar é porque do núcleo partem somente 2 projeções, por isso que ela é chamada de bipolar. Além dessas células bipolares, na camada de célula bipolar, tem também as células horizontais e as células amácrinas. E além da camada de fotorreceptores e da camada de células bipolares, temos também a camada de células ganglionárias. Essas 3 camadas celulares formam a camada neural. E lógico, como que uma célula se comunica com outra? Sinapses, ó. Essa sinapse entre os fotorreceptores e as células da camada bipolar é a chamada camada sináptica externa. E a sinapse entre as células da camada bipolar e das células ganglionares é chamada de camada sináptica interna. Interna por quê? Porque está mais voltada para o interior do olho. Nota que aqui é abaulado, ó. Abaulado, aqui é o interior do olho, o olho está aqui. Essa camada aqui é essa aqui, ó, está mais voltado para o interior do olho. Como é que é o sentido da luz? A luz passa pela camada de células ganglionares, essa aqui, passa pela camada de células bipolares, essa aqui, e vai se projetar aqui nos fotorreceptores. Essa é a luz entrando, olha o sentido da luz. Já o impulso nervoso gerado é o contrário. O impulso nervoso é gerado nessa camada aqui, camada de células fotorreceptoras, e passa da camada de células fotorreceptoras para a camada de células bipolares, células ganglionares. Nota que as células ganglionares, dá uma olhadinha aqui nos axônios dela, os axônios. Olha os axônios aqui das células bipolares, tá vendo aí umas linhazinhas bem fininhas? Os axônios, quando eles entram em conjunto, então lá, vários axônios em conjunto no sistema nervoso periférico. Como é que eu chamo o conjunto de axônios do sistema nervoso periférico? Eu chamo isso de nervo. Então é os axônios dessas células ganglionares que vão formar esse nervo famoso, que é o par craniano número 2, chamado de nervo óptico. O nervo óptico é que leva a informação visual, então já aconteceu o processamento da energia luminosa para uma energia elétrica, potencial graduado, que é só assim que o nosso sistema nervoso central entende, só linguagem elétrica. Então já aconteceu essa conversão e o nervo óptico leva essa informação agora elétrica, despolarização, repolarização, até o sistema nervoso central. Essas célulazinhas aqui são fantásticas, porque são nessas células que toda a mágica acontece. Que mágica? Transformação da energia luminosa para um potencial elétrico. Por isso que essas célulazinhas são chamadas de fotorreceptores. Recebem luz. Os fotorreceptores são de 2 tipos e eles são classificados de acordo com a sua extremidade. Então aqui eu peguei essa camada e aumentei ela de tamanho. A luz, ó, vem nesse sentido. Então aqui está a direção da luz. Então esse segmento aqui é o segmento voltado mais para o interior dos olhos. O globo ocular está aqui, o globo ocular está aqui, voltado para o interior dos olhos, e esse aqui é o segmento voltado para o exterior dos olhos. Então tem os segmentos voltados mais para o exterior e segmentos voltados mais para o interior dos olhos. De acordo com o formato do segmento voltado mais para o exterior dos olhos, é que a gente tem o nome desses 2 tipos
tipos de fotorreceptores. Esse aqui conhecido como cone, porque tem formato de cone, e esse aqui conhecido como bastonete, porque tem formato de bastão. Nota que esse segmento mais voltado para o exterior é que está em contato com o extrato pigmentoso. Olha o extrato pigmentoso aqui, os segmentos mais externos voltados para o extrato pigmentoso. Olha o extrato pigmentoso aqui, extrato pigmentoso da retina, e os segmentos externos voltados para o extrato pigmentoso. O extrato pigmentoso ele também tem melanina que ajuda a absorção de raios. Além disso, ele é fonte de vitamina A, que já já nós vamos ver para que serve. São nesses fotorreceptores que nós encontramos os fotopigmentos. Fotopigmentos já já nós vamos ver, importantíssimo aí para converter o sinal luminoso para uma linguagem elétrica. Então essas células aqui, elas têm grande quantidade de complexo de Golgi, de mitocôndria. Para quê? Para que elas sempre estejam formando os fotopigmentos. Nos bastonetes são chamados de discos. Discos são projeções da membrana, parece uma moeda sobre a outra. E nessas projeções da membrana que se encontram os fotopigmentos. Já nos cones são chamados de pregas. Pregas porque, tá vendo como é que uma tem contato com a outra? É sinuoso, dessa forma. É nessas pregas que se encontram os fotopigmentos. Na retina, em cada retina, nós encontramos em torno de 120 milhões de bastonetes, 120 milhões e 6 milhões de cones. Os bastonetes, eles estão relacionados à captação de luz menos intensa. Aí quando tá aquela lua bonita, você tá num lugar sem luz, você vê eu acho bonita aquela visão. Preto, branco, tons de cinza. Aquela visão lá é captada pelos bastonetes. Já luz intensa, colorida, essa luz que provavelmente você está vendo esse vídeo, está vendo esse slide aqui, é captada principalmente pelos cones. Cones tem 3 tipos. Cones que captam luz vermelha, capta luz verde, capta luz azul. São esses 3 tipos de cone. Ah, mas como é que eu enxergo muito mais cores? Por causa da quantidade de cones que cada cor estimula. Então, se a quantidade de cone é mais para verde, você vai ver uma luz mais verde. Se a luz é captada mais por cones verdes e azuis, você vai ver uma mistura do verde com azul. Assim, a gente consegue detectar várias cores. Mas 3 tipos de cone. Cone que capta a luz vermelha, capta a luz verde, capta a luz azul. O detalhe que é interessante é esse aqui. No ponto de entrada do nervo óptico, aí junto com o nervo óptico, a gente tem também veia e artéria. É a veia e a artéria central da retina. Esses vasos aqui que são vistos no oftalmoscópio. Então, junto com o nervo, tem também a irrigação. Mas nesse ponto aqui, onde o nervo e os vasos sanguíneos adentram o bulbo, nós não conseguimos enxergar. Por que nós não conseguimos enxergar? Porque não tem presença de fotorreceptores. Então a gente tem um ponto cego. E é fácil a gente demonstrar esse ponto cego. Tá vendo que eu coloquei aqui uma cruzinha e um quadradinho? Entende primeiro, tá, o que eu vou te propor, depois você pausa o vídeo e faz. Você vai tampar o seu olho esquerdo. Aí com o olho direito você está enxergando a cruz e está enxergando o quadradinho. E aí você vai chegando devagarzinho para perto da tela. Você vai pausar o vídeo e vai chegar devagarzinho para perto da tela. Só que você vai fazer isso olhando a cruzinha. Então olha lá, tampou o olho esquerdo. Você está vendo os dois, está vendo a cruz e o quadradinho, mas você vai focar na cruzinha. E aí você vai chegando para perto da tela, mas tem que ser devagarzinho para dar certo. Quando você chega numa determinada distância, você vai ver que o quadradinho sumiu. Olha que interessante. Por que o quadradinho sumiu? Porque nesse ponto o quadradinho está sendo projetado diretamente no disco óptico. E aí você está com o quadradinho agora projetado no ponto cego do seu olho. Então pausa o vídeo aí e faz isso aí. Além disso, um outro detalhe interessante, gostou dessa, né? Um outro detalhe interessante é a fóvea central. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa estrutura aqui, fóvea central. Fóvea central é uma região onde não tem células ganglionares, não tem células bipolares, então não tem essas duas camadas. E além disso, não tem os bastonetes, só tem cone. E é por isso que essa região chamada fóvea central é uma região de grande acuidade visual.
E é por isso que você tem uma tendência a sempre estar focando o seu olho, quando você foca em alguma coisa, é que você quer jogar essa luz na fóvea central, que é uma região de grande acuidade visual. Esse que é o objetivo do foco. Mas como você é capaz de fazer isso, mesmo que seja inconsciente? Como que você é capaz de focar a luz exatamente na fóvea central? E por que algumas pessoas não são capazes de desenvolver miopia, hipermetropia, astigmatismo? Eu já fiz 2 vídeos e eu vou disponibilizar aqui na plataforma para vocês. Então, 2 vídeos para vocês poderem ver lá como é que a gente faz esse verdadeiro milagre. Então, você vai entender como é que você é capaz de focar e por que algumas pessoas perdem essa capacidade. Legal demais você ter chegado até aqui, mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.